seja bem-vindo ao canal. Sou a Maria Luísa. Você já parou para pensar? Porque na escola nós aprendemos que as palavras são divididas em substantivo, adjetivo, advérbio. Parece uma regra que alguém inventou para dificultar, mas eu já te adianto que é para facilitar o nosso entendimento. A resposta é simples: organização. Isso mesmo, organização. Como uma casa que é dividida em cômodos, você tem o quarto, a sala, a cozinha. E as coisas que compõem o quarto estão no quarto. As coisas que compõem a sala, na sala, na cozinha, as da cozinha, na cozinha. Assim também as palavras. Na língua portuguesa, nós fazemos a divisão das classes. Substantivos, que são as palavras que têm a função de nomear. Então, todas estarão naquela coluna. Adjetivo, as palavras que têm a função de caracterizar. E assim por diante. A função dessa divisão é para facilitar o nosso entendimento. E quando falamos em entendimento, logo falamos da cognição. A cognição são os processos mentais que usamos para adquirir conhecimento. E o funcionamento do cérebro vai depender de várias habilidades interligadas. Precisamos da atenção para focar, da memória para armazenar informações, da linguagem para expressar e compreender, e do raciocínio para organizar ideias, e da percepção para interpretar o mundo ao nosso redor. Na prática, porém, quando usamos a linguagem, tudo acontece de forma quase automática. Não ficamos pensando, agora eu vou usar um substantivo, agora um artigo, agora um adjetivo. A gente simplesmente fala. Isso vem desde cedo. Quando éramos bebês, nossos pais foram nomeando as coisas para nós. As primeiras palavras que aprendemos foram justamente os substantivos. Mamãe, papai, água, carro, bola. Naquela época, não precisávamos saber se aquilo era um substantivo, mas essas palavras foram as primeiras a chegar até nós e foram se guardando na nossa caixinha mental, que tem a função de nomear. Se olharmos ao nosso redor, e você pode fazer esse teste aí, olhe ao seu redor, o que você vê? Logo você começa a nomear o que você está vendo. Temos a consciência de que queremos usar a palavra garrafa para nomear aquele objeto. Então montamos a frase, pegue a garrafa para mim. Só que quando você monta essa frase, pegue a garrafa para mim, você não precisou só do substantivo. Você precisou de outras palavras para ajudar a formar o sentido da frase. Então, se a gente for pensar quais foram as classificações daquelas palavras, quais palavras nós usamos, tivemos o substantivo, o verbo, deixa eu ver o que mais que eu coloquei, artigo, preposição, pronome, e cada um ali teve a função de montar o quebra-cabeça e montar a frase para que o decodificador, para que a outra pessoa compreenda. Então veja que, por isso que eu citei, as palavras vão se encaixando para ajudar na comunicação, para facilitar o entendimento, para facilitar a mensagem que você quer passar. Perceba que cada palavra teve a importância na comunicação. E eu não precisei saber a classificação dela na hora de falar, porque veio de forma intuitiva. Só que quando vamos aprender a língua portuguesa na escola, estudamos a parte gramatical. Encontramos essas classificações formalmente. E aí, se a gente for pensar na função de cada palavra e na sua classificação, vamos ver que as coisas estão organizadas justamente para facilitar o nosso entendimento, o nosso raciocínio. Agora pense, se eu saísse falando só os substantivos soltos, garrafa, caneta, cadeira, mesa, as palavras ficariam jogadas, sem conexão. E ninguém entenderia o que eu quero dizer. Até entenderia, né? Quando eu falo garrafa, a pessoa logo vem em sua mente uma garrafa, cadeira, uma cadeira. Mas veja que vai faltar outras palavras para
concretizar o sentido do que eu quero dizer. Por isso, precisamos da organização dentro da frase. Eu preciso saber qual é a palavra adequada para montar aquela frase, para que meu interlocutor, o decodificador da mensagem, compreenda exatamente o que eu quero comunicar. No fundo, a divisão das palavras em classes gramaticais existe para isso. Organizar a língua para que nosso cérebro saiba exatamente qual palavra usar em cada lugar, garantindo que a comunicação seja eficiente e que a outra pessoa nos entenda perfeitamente. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, peço que deixe seu like. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Até mais!